Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Ai, fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem comigo, dona Luciana? Com a senhora? Tudo bem também. Então tá bom. Esse negócio de me chamar de senhora, eu já tô me acostumando, sabe? Ah, mas tá chegando a idade, filho. Mas eu preferia quando as crianças me chamavam de tia. Ah, mas você não é minha tia? Mesmo quando eu tinha 16 anos, eu tinha assim, tia, com os amiguinhos do meu irmão. Se eu te chamar de tia, vai ficar esquisito. Não, tia ainda não é esquisito, sabe? Ah, O pior é quando é irmã, aí quando fica mais vixe estranho. Maria, que horror. Mas vamos lá, né? É. Vamos lá. Gente, qual que é o tema do programa hoje? Qual que é o tema de hoje, Luciana? Ah, aquele teminha bonitinho. Ó, fui fazer magia e olha no que deu. Olha no que deu, minha gente. Mas antes de vocês olharem no que deu, Ah, tem um monte de recados. Tem que eu tenho que recadinho? dar. Eita, nós. Tem recadinho. Vamos lá. vamos lá. Pra começo de conversa. Qual a o conversa? Tem Site. todas essas informações que eu tô dando. Todos os www tá lá. Ah, perfeito. Mas eu vou falar eles também, aí depois Tá vocês certo. entram lá e vocês acham. Inicialmente, gente, como vocês sabem, a gente tem um Catarse. Olha. E pra que serve isso? Pra quê? Pra dar dinheiro pra gente. Nossa, não é muito dinheiro. Nossa senhora, olha. Olha. Mas Não dá nem pra comprar carne hoje em dia. Não, Nem um botijão de gás. Nem um botijão, vixe Maria. Se Botijão de quiser gás tá fazer alto, um hein? churrasco... Vixe Maria, com botijão de gás, assim, não dá pra fazer não dá. churrasco. com botijão de Não gás. O Catarse, ele ajuda a gente a manter o nosso podcast no ar. Isso. Então, se você entrar lá, você vai ver... Tem várias categorias para todos os gostos E bolsos, verdade. Vocês podem... todos eles vocês têm direito a entrar no grupinho do Telegram, onde tem um pessoal bem bacana, que a gente fica conversando boa parte Isso aí. do dia. Tem dia que é o dia inteiro, tem dia que... É menos, tem dia que é Tem mais. dia que é mais, tem domingo que é louco. Então, vocês entrem lá e dão uma olhada. louco. catarse.me/arte dos dois. Aí vocês entrem lá, vocês vejam as categorias, porque não vai dar, né, gente, pra eu ficar falando tudo isso Não. aqui. Então entrem lá e dão uma olhada. O dinheiro desse negócio é pra ajudar a manter os custos do podcast no ar. Isso aí. Também tem... e tem uma coisa legal também. Todo mundo participa de sorteios. É verdade. Então, olha só que legal. Você ainda pode ganhar uns trem. Então dá uma entrada lá e veja. E veja. Tem meu quadrinhos no Tapas. Pra quem não sabe, gente, eu e o Rodrigo, nós somos desenhistas. Isso aí. E desenhista que vive de desenho. Olha. Olha só. Então vou primeiro falar da loja nossa. Você trabalha com Maurício de Souza, Luciano? Não. Ah, então tá. Né. Mas existe trabalho Outra com desenho coisa, assim? Com Maurício de não, Souza? por incrível que pareça, Ah. existe. Eita! Existe. Revelação. Pra você ver, né? Ah. E a gente tem uma lojinha Ah. que tem nossos quadrinhos, os nossos Pins, adesivos, adesivo. pôster, e essas coisas de arte que nós faz. Isso aí. E lá os quadrinhos que a gente vende eles são impressos, tá, gente? O que Isso, eu vou não é falar digital. agora é uma webcomics. O que é uma uma webcomics? webcomics, né? É um quadrinho que você coloca na internet de graça para as pessoas lerem. Olha, nossa, Olha só. que legal Lá você. no Tapas, ele tá de graça, sai uma vez por mês, eu coloco 5 páginas pra vocês Ixi. lerem. E tá rolando lá, o link tá aí também. Pra Aí vocês também. verem. Uhum. Quem gosta de entrar no Tapas e procura como... não sei como... Milo HQ? Acho que tá Milo HQ. Em português, e quem gosta de ler em inglês tem Olha, Milo Comics lá. Milo Comics. Isso aí. Que mais? mais? YouTube. Você YouTube. que tá ouvindo pelo YouTube, Ai, ajuda que a gente delícia. no engajamento aí. É, Coloca aí uma mensagenzinha, põe um emoji, põe um joinha. Pode pôr o emoji de cocô, hein? Nada Não. de emoji Sabia de que você fica falando isso e as pessoas começam a pôr, né? Se vocês começarem a pôr Você tá emoji fazendo de cocô, errado, né? eu vou e não aprovo o comentário. Nossa, Eu sou que ruim. rancorosa. Então vocês põem um emoji, porque ajuda a alavancar um pouquinho a galera Conheceu o canal. conhecer mais o nosso canal, Isso conhecer aí. nossas coisas. No Instagram também.
quando sai um podcast novo e vocês repassam, a gente repassa vocês lá com um monte de GIF que a gente adora. E ajuda, viu? E ajuda a gente também, porque às vezes você não tem dinheirinho, né? É. Pra poder apoiar, mas aí você pode apoiar com esse negócio aí que é engajamento. Engajamento, né? É, isso aí. Vocês sabiam, né? Que o engajamento não dá dinheiro nenhum pra gente. Não dá, mas só faz as pessoas conhecerem. E aí, quem sabe alguém ajuda no Catarse. Isso. E uma E coisa olha, leva tá a vendo? outra. Todo mundo ajuda. E é legal que leva às vezes o podcast pra outras pessoas. É verdade. O Rodrigo, ele faz um mapa também numerológico. conhecido, sabe como? Roy Mesquita. É que eu não consigo te chamar de Roy Não, Mesquita, não. Você tem uma dificuldade? Tenho. Então tá Nunca bom. consegui. Não é, verdade. Ele tem um mapa numerológico cabalístico que ele faz, que vai falar de personalidade, momento pra agir, desafios da vida, propósito e um monte de coisa. São 30 páginas de informação. Isso aí, bastante coisa. Pra vocês poderem Pra vocês ouvir. terem um mapa como uma bússola pro seu caminho. Olha só, Olha se às vezes tá um que- pouco travado, você consegue descobrir várias coisas ali que pode estar travando a sua vida. Então, vale a pena. É muito legal. Tem e na aonde... loja, tá? Isso, exatamente. Se você quiser comprar, entra É na tudo na loja. loja. Lá você vai entrar, e o Rodrigo vai entrar em contato com você pra você Isso, passar os dados. passar os dados pra ele poder fazer o mapa pra você com essas 30 páginas de muita diversão pra você ler. Perfeito. Ou não, né? Não, é sempre com diversão, Lu. Ali não tem coisa zoada, não. Ai, Sempre legal. Olha, falam isso do mapa astrológico, mas tem uns Capricórnio que pode estar em uns planetas. Ah, que, não, olha, ali não. Ali não tem Capricórnio e Saturno. Dá pra ter uma coisa legal lá. Dá. Dá. E, por fim, Por fim, o meu curso de Lenormand, pra quem tem vontade de aprender. isso. Tem o link aí também lá no nosso site, gente. É um curso pra quem é iniciante, não Perfeito. sabe nada e quer começar a aprender e aquela coisa toda. Se você já tem uma certa experiência e não gosta de ver Começar do do início. zero, Isso. ou querer ver coisas novas, ou não gosta, porque eu não gosto de ficar revendo nada, não compre e depois venha reclamar que é um curso de iniciante, tá bom? Perfeito. É isso aí. Agora a gente vai chamar a nossa convidada, porque hoje o programa é com convidada. Convidada. É a nossa doutora, Vixe! a nossa doutora Ana Kawahara. Ana, e aí? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Chama ela de doutora porque a Ana é formada em Farmácia. farmácia, cara. E aí, Aí ela tem tem na carteirinha dela. que ela é doutora. Então, se tá na carteirinha, pronto. Tem gente que não tem nem isso na carteirinha e fala que Que exatamente. Se Dom Pedro falou, tá falado. É. Né? Ai, viu? Vídeo de Mocó, né? Lembra dessa história? Não, Quando ele mandou o garçom pra você, é Dr. Renato Aragão. meu Deus. E nem é farmacêutico. Se fosse, podia ainda pedir, né? Mas nem é isso. Não é. E aí, não, fala Achei você. que você ia falar alguma coisa. Não. Ana, fala um pouquinho de você pro pessoal. Isso. A Ana, gente, é uma pessoa que a gente já conhece de há longas datas. Desde aí de muito tempo na internet. Isso. A gente achou que ia ser muito legal poder gravar esse tema com ela, que também é bem engajada, mas não da maneira que talvez a gente vá falar. É. Mas engajada legal. Uma boa engajação. Nossa, nós temos a A régua régua do engajamento. do engajamento. A Ah, gente, engajamento. a gente coloca pra ver quem é merecedor Nossa. ou não. Nossa senhora, hein? Nós estamos insuportável. Insuportáveis, babaca. É. Fala aí, Ana. Conta um pouquinho sobre você, pessoal. É isso. Bom, eu sou a Ana, eu sou farmacêutica, sou especialista em cosméticos, eu sou também esteticista natural, gosto bastante dessa pegada de cosméticos naturais, dessa parte dos naturabinhas, e pratico magia já faz alguns anos. Eu demorei muito para entender que categoria que eu poderia usar, né, dentro da magia.
Porque aparentemente você tem que ter um título, né? Ah, Dentro tem? da magia. Eu não tenho isso tem. não, Ana. Tem que ter. Eita, pega. Eu acho que eu preciso então olhar, então, ver qual é que Na é. reciclagem. Isso, fazer um branding aí pra descobrir qual é o seu título. Caramba. E acho que a categoria que eu me encaixei é bruxa low profile. E eu tô ali sempre no sigilo, fazendo as minhas coisinhas. Aham. Não participo desse movimento estético, né, da bruxaria, que é a bruxaria estética, que é as fotinhos no Pinterest, que é as fotos no Instagram, que é foto de ritual, é live de ritual. Acho muito bacana, tem coisa bacana, né, disso, mas Lógico. não é a minha praia, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu faço e não é o que eu consumo também. Eu comecei a estudar essa parte, né, eu tinha, 10 anos de idade, então foi uma coisa assim, pegando livros que eu nem sabia do que eu estava lendo, fazendo cursos como ouvinte, junto com a minha mãe até. Então eu fiz curso de florais, curso de cura prânica, tudo como ouvinte, porque eu era uma criança praticamente. Então eu já estou nesse meio já faz algum tempo. Ana, não é te interromper não, mas é que você falou um negócio bem interessante. Deve ser muito interessante para você que você estudou essas coisas, né? Ouvindo sua mãe estudando florais, coisas do tipo, e você ter ido para a farmácia e ter conseguido levar as duas coisas de boa, né? Sim, não vou dizer que não traz conflitos, já. Não, isso teve traz. Fase que eu fiquei muito, né? Que eu brinco que eu fiquei muito ateia daquela instituição que a gente sabe que não, eu não acredito em floral, eu não acredito em terapia alternativa, nossa, a farmácia vai salvar o mundo. A gente sempre fica meio babaca, principalmente quando a gente sai da faculdade, né? A gente sai com essa coisa, mas depois de um tempo eu fui ficando um pouco mais humilde e entendendo que a ciência não explica tudo, assim como a religião não explica tudo, assim como a magia não explica tudo, e que se a gente puder usar o melhor de todos os mundos, a gente só sai aproveitando, né? É o lucro, né? Sim. Total. Isso é importante porque, engraçado, né? Eu tenho visto algumas áreas já falando bastante da integração do corpo, mente e espírito ou espiritual. Áreas de saúde mental ou até de saúde física, né? Tenho visto gente de nutrição falando sobre isso, tenho visto psiquiatras falando sobre isso. E é uma coisa legal, né? Lógico, vai demorar muito para se caminhar e tudo andar junto, mas alguns profissionais já pensando assim e de alguma maneira falando para as pessoas integrarem, vai ser bom, porque vai trazendo esse lado, né? As pessoas vendo deixando de ver também como uma coisa louca, né? Esquizotérica. O ser humano, a gente não é um amontoado de carne que vai ter aquela determinada patologia. A parte de ver o ser humano como um todo, as nossas crenças, isso tudo faz muita diferença na saúde, né, como um todo, porque saúde é o bem-estar, né, físico, mental, e entra essa parte da crença, da fé, tudo isso a gente sabe que tem uma influência muito grande, né, na nossa saúde no geral, na nossa psique, tudo isso. O que é vedado, né, a nós profissionais de saúde, é colocar abertamente perante um cliente, um paciente, as nossas crenças. Mas respeitar o contexto de crença de quem vem até a gente é fundamental. É muito importante até para você abrir um diálogo, né? O pessoal que gosta desse tipo de tema tem uns livros se não me engano ele é alemão, Viktor Frankl, que ele fala, o pessoal fala muito de Jung, né, e não vê ele é o mais contemporâneo da gente, e ele fala muito disso, sabe, da mente, corpo, mas só que ele trata a alma, mas não a alma como um modo espiritualista ou religioso, mais profundo, e é tão interessante isso.
E ele trata, ele fala, né, que o homem ele tem que ser tratado da alma. E ele consegue trazer esse tipo de argumento sem falar de espírito, sem falar de karma, sem falar... Ele fala do que você está passando hoje, do seu sofrimento, onde você consegue chegar, mas aí é um outro tema aí que a gente pode um dia se aprofundar mais. É muito engraçado que até mesmo o Freud, que é, né, o pai da psicanálise, que era visto como, nossa, o ateuzão, ele era super científico, ele tem muitos livros falando sobre alma, sobre essa parte invisível, sobre essa parte que a gente não consegue mensurar. Até ele admitia essa existência dos nossos impulsos. Então, assim... é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente tem esse contato e entender a nossa pequenez, que a gente não explica tudo, que a gente não vai entender tudo e que tá tudo bem. É interessante, hoje eu ouvi uma médica falando e ela falou assim, ela estava justamente falando dessa parte que a gente tem que ver o ser humano como um todo, então vai entrar sim a parte energética de certa forma, espiritual tal, e ela pegou e falou assim, porque se ele tá doente dentro de um órgão, outros vão estar também, porque é tudo um ciclo. E dentro da medicina chinesa, quando você tá com deficiência ou excesso de determinado elemento, não é só ele que tá com algum outro também está, e é tudo um ciclo, então você vai tratar de um sistema inteiro para encontrar o equilíbrio. E para equilibrar uma coisa, você tem que equilibrar várias outras, porque nada saiu do eixo só porque uma coisa saiu do eixo. É muito mais complexo, né? Nós somos muito mais complexos que isso. E se a gente admitisse que todos os nossos problemas são só químicos e fim... Como se a gente também admitisse que nossos problemas são todos espirituais e fim. Sim, as duas coisas, elas andam juntas. Se você tá com um problema químico, também teve um problema emocional, mental, ou até espiritual, energético. Pode sim você ter sido obsediado e isso ter acarretado em vários problemas. Uma coisa tá ligada à outra. E acho que é uma semente bem pequenininha ainda que está sendo plantada na ciência, no meio dos médicos, das comunidades mais assim, mas alguns que já estão vendo isso, lógico, né, aquele negócio que a Ana falou, o cara não vai chegar apontando o dedo pra você e falando, olha! Mas eles já conseguem enxergar que isso também tem uma importância e que é importante sim que a pessoa tenha isso em mente, já trazendo uma coisa mais legal pra todo mundo, né? O cara ele vai ver uma outra esperança além de tomar remédio, ouvir o médico falando, olha isso aqui e fim. O cara não vê outra oportunidade, porque às vezes ele tá tomando medicamento e aquele medicamento não tá fazendo o efeito que ele esperava. Sim, E aí você começa também a duvidar de um monte de coisa, né? Você começa a ter esses questionamentos assim, que... mas o médico falou que isso aqui tá fazendo bem, era pra fazer bem, e não tá fazendo bem. O que tá acontecendo, sabe? Então começa... Mas eu acho que isso é importante que aconteça, tanto pro lado da científico quanto pro lado espiritualista, porque já chega de polarização. Um é melhor que o outro. Você sempre precisa transformar o outro em um idiota para mostrar que seu ponto é o verdadeiro, é o bom. E isso você vê nos dois lados, né? Você vê do lado, tanto na ciência, mostrando que o cara é ridículo, acredita em astrologia, que ridículo, acredita nisso, acredita naquilo. E o espiritualista, meu Deus, eu não compro um comprimido na farmácia, porque isso aí é o grande capitalismo mundial da farmácia que quer que eu fico viciado nisso. E eu só me trato tomando hortelã. Mas tá, filho, você tá precisando de um negócio mais forte, porque que você hortelã não vai te proporcionar. Sabe por que as pessoas hoje vivem mais de 50 anos de idade, de 40 anos de idade? Porque existe um medicamento, existe
um negócio... Como que é o nome daquilo que é pra tirar infecção? Anti-inflamatório? Não só um anti-inflamatório. Antibiótico, Antibiótico. O antibiótico, eu sei que alguns médicos usam isso indiscriminadamente. Mas tem outros que não. Isso tem em tudo. Em tudo. Em tudo. É o cara que vai tomar banho de ervas todo dia porque ele acha que... Sabe? E ele se sente esquisito, né? Ele não tá esquisito porque ele tá todo desequilibrado. Ele mesmo. Ele mesmo, por favor. Tá se auto-obsidiando, acontece muito, Antes né? da gente começar aqui o tema, eu lembro quando eu fiz o curso de auriculoterapia, a minha professora estava comentando, tá? Ela fez um teste. Ela estava estudando magnetoterapia. E ela comprou uns ímãs e colocou nos pontos lá que ela achava e fez. Na hora que ela fez, ela falou assim que a magnetoterapia é uma coisa que em questão de, tipo, em 10 minutos ela faz o efeito. É muito rápido. E você tem que tirar ela, porque senão dá ruim. E ela falou que eu não sei o que ela fez uma cagada, porque ela estava testando antes de chegar naquela fase. E ela falou assim que chegou ao ponto dela não conseguir levantar. Ela pediu pra irmã dela tirar, e ela não conseguia levantar, ela tinha 0 de força. E aí ela foi e ligou pro professor, que era amigo dela, ele comeu o rabo dela, falou, né, não pode fazer isso e tal. Ela demorou 6 meses pra organizar uma coisa que ela demorou 10 minutos pra cagar tudo. Então, agora vai entrar mais ou menos nesse tema que a gente vai começar a falar, né? Prudência. Por mais que seja legal, por mais que seja interessante, por mais que seja cativante, emocionante, você tem que olhar e falar assim, calma. Opa, tira a emoção. Tira a emoção, vamos colocar um pouquinho de razão aí, vamos ver no que vai dar. Ana, conta pra nós. A gente quer saber de cagada. Vamos lá. Isso aí eu tenho uma lista enorme. Porque assim, normalmente as pessoas que praticam magia, praticam espiritualidade, essas coisas, espiritualidade menos, mas magia testa muita coisa, né? Testa muita coisa. E eu sou o cara que eu não gosto de perder, tá? Eu não gosto de perder, então tudo que eu vou testar são coisas que eu sei, não vou falar que eu tenho controle, porque ter controle é muita coisa. Mas são coisas que eu tenho uma margem de segurança muito mais alta do que pra dar bosta. Tamo junto então, nessa. Então tá. Porque eu não vou falar assim, não, porque eu faço as magias goéticas e não sei o que lá. Não, porque pra mim eu não tenho necessidade de ficar falando com o diabão, porque pra mim, não tem necessidade. E então o que eu faço mais? Faço minhas tinturas. Mesmo assim, mesmo falando das minhas tinturas, doutora Ana já chegou pra mim e fez assim, você não vai consumir isso, né? Eu fiz assim, não, doutora Ana, eu vou fazer como spray de ambiente. Ela, tá. Eu falei assim, por que, doutora Ana? Eu sabia o que eu estava fazendo. Por que, doutora Ana? Eu tenho 3 livros aqui de herbalismo, do Dr. Paniza, pra saber se vai dar ruim ou não, porque quando você é emocionado, você fez assim, nossa, espada de São Jorge, quebra a demanda e carqueja. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Favor. Mas eu descobri que isso me dá energia de manhã se eu tomar 10 gotas. 10 gotas. Mas foi o caboclo que me mandou. Se o caboclo que tava bêbado, desconsidera. O caboclo estava de rapé na cabeça. Tava bem louco. Se o caboclo não apareceu em pessoa, sem o cavalo, pra me falar, e ainda assim, se ele fizer isso, eu provavelmente não vou seguir o que ele tá falando, porque o meu bom senso vem antes. Isso, Ana. E você, eu tô falando isso, gente, porque a gente troca muita ideia. Eu, quando comecei a fazer as coisas de alquimia, eu converso muito com a Ana sobre isso, sobre
ervas e como que eu tô fazendo os negócios, tudo. E a Ana, ela é sempre muito educada e muito prudente. Ela falou assim, olha, mas isso você não vai consumir, né? Eu falei, não, Ana, é só pra borrifar no ambiente, tá lá. Ah, tá, porque tem isso. Eu falei, não, eu já tô sabendo. Ana, vamos lá. Quando a gente tá falando sobre isso aí, e coisas que você escuta com o seu conhecimento de farmácia, com o conhecimento, você faz, gente do céu. Quais são essas coisas, Ana, que você... Te choca. Te choca. Você fica choquei. Como que é, Lu? Que você fala choquei. Choquei. Ok. Olha, tem muita coisa que as pessoas fazem que até são baseadas em algo, tem um fundamento. Aham. É só Isso. pensar, né? Tipo, as fake news. Tem um fundamento, vem de algum lugar. Mas é fake news. Mas é fake news, mas é distorcido. E se a gente pensar nessa área, né, de magia, principalmente essa parte de magia natural, as pessoas, elas deixam totalmente de lado o bom senso. Então é uma coisa assim, uma das coisas que tem me incomodado muito atualmente é a respeito da ingestão de óleos essenciais. O que não faz o menor sentido na Nenhum minha sentido. cabeça. Que se o negócio é uma coisa fragrante, que é uma coisa de cheiro, por que você tem que tomar ele para ter efeito? E se ele é tão concentrado, ele é tão... uma gota de óleo essencial de hortelã pode equivaler a 50 xícaras de chá de hortelã, como que você vai tomar 10 gotas de óleo essencial de hortelã de manhã no seu milkshake? Pra quê? Tá tudo bem. Pra quê? Ana, deixa eu só falar uma coisa aqui. Existe uma marca chefe alguma coisa, Gran Chef, que tem óleos essenciais de laranja, capim-limão, limão Tahiti... Não, limão siciliano. Limão siciliano, Lavanda. Mas, vocês ouviram, o Gran Chef Alimentício. é a única empresa aqui no Brasil que tem selo das coisas de segurança, tudo que é pra você ingerir. Mas é pra... O objetivo. Isso. Mas nem é terapêutico. Não é terapêutico. É pra você saborizar. Uma vez a Luciana, vou contar aqui cagadas. Eu gosto de contar cagadas. Luciana fez um bolo. Bolo com gosto de velha. Ela fez assim, vou colocar umas gotinhas de lavanda. Ela colocou 2 gotas. Parecia que eu estava comendo um bolo de velha. Porque tinha lambendo uma senhorinha. Lambendo uma senhorinha com gosto de lavanda. 2 gotas num bolo médio. É isso. Ana, eu vou... Não é... É que a Ana fala essas coisas e eu fico muito emocionada. Eu me emociono, Ana. Desculpa. Tá virando a pessoa aí. Tô virando essa pessoa. Eu já falei, Ana, meu lado do jovem místico começa a gritar, sabe? Ana. É isso. Esses dias atrás, eu comprei um livro muito legal de alquimia espagírica, a Lázaro. Muito bom mesmo. E ele ensinava você a fazer as coisas gerais de alquimia, tá? Aqui as coisas que eu estou estudando. E aí, eu acho que até comentei isso com você. Foi. Comentei mais ou menos. Ele ensina você a tirar o óleo essencial de 2 litros de água, dá tipo 2 ml de óleo essencial, dependendo da erva, né? Você vai trazer óleo essencial. O restante vira o... Hidrolato. Isso, que até a Ana falou assim, nossa, eles jogam fora? Eu falei assim, joga, porque eles falam que não tem o que fazer. E aí, ele ensinou a fazer não é floral, é o outro. É floral? É floral, tipo um floral. Um fitofloral? Ele ensinou a fazer. Aí você fazia todo aquele processo de bebida, de fermentação, não sei o que lá, tá? E fazia. E aí você ia hidrodestilando a água, tá? Você fazia aquela como se fosse uma bebida, né? Um vinho de hortelã, vamos continuar falando aqui hortelã. Um vinho de hortelã, e você ia hidrodestilando aquele vinho de hortelã até ele se transformar em água como se fosse puríssima. Qual que é a ideia disso?
isso é você pegar agora é aquele momento que a galera que estuda alquimia vai falar assim, errou. Eu não lembro. Eu não sei se é o ânima, o que é direitinho da planta, tá? É como você vai pegar a coisa mais sutil que existe e você vai fazer aquela água como se fosse um floral para você tomar. Mas você entendeu que ali é feito 5 vezes aquela hidrodestilação, então, mas você só está tomando água. Sim. Energeticamente, você pegou a parte mais pura energética do hortelã e você vai tomar. Isso vai te curar a cólica? Não. Isso vai te curar a dor de cabeça? Não. A longo prazo, vai te melhorar muitas coisas na sua vida. Mas na hora, né? Na hora, não. Na hora, não. É disso que eu tô falando. Então, Sim. Esse ainda, quando entra, eu não vou falar do floral de Saint-Germain, alguma coisa assim, porque eu vou estar falando um monte de bosta, então eu não falo daquilo que eu não sei. Mas esse que eu tô falando que eu aprendi a fazer, é o quê? É uma coisa extremamente sutilizada para organizar, já que você supostamente está tomando o seu vinho de hortelã, você está fazendo as suas práticas, tudo, e você está tomando aquilo ali para equilibrar melhor ainda a sua parte energética. Então, para a galera da espiritualidade, a galera que gosta dessa parada, é para isso que serve. E com muito tempo você utilizando esse tipo de ferramenta, isso vai te ajudar na sua vida. Sim, Pode falar. Tem muito a ver, inclusive, com a própria ação dos florais, né? Eu já estudei bastante e gosto muito dos florais de Bach. Tá. Eu acho assim que, como foi o primeiro floral a ser desenvolvido e tudo, ele tem um embasamento teórico muito bacana, tem todos os estudos, assim, uma coisa mais direcionada. E mesmo a respeito da homeopatia, eu estudei bastante homeopatia na faculdade e fiz os cursos também na parte da visão holística. Então, quando alguém me pergunta assim, como a homeopatia funciona? Eu não faço a menor ideia. Eu não vou me propor a explicar isso. Principalmente para alguém que é muito cético. Lógico. Eu não vou fazer isso. Eu não me coloco nesse papel. Mas tem muito a ver com essa parte da vibração energética. Então, você não vai tomar uma homeopatia e ter uma overdose. Que eu já vi, inclusive, alguns... Overdose energética. Sobre isso. Isso. Você provavelmente não vai tomar uma homeopatia ou um floral e vai ter um resultado, assim, dramático. Um resultado imediato. Isso. Que é a mesma coisa de você tomar um Dorflex, uma Novalgina, um remédio comum, né? São processos e muitas vezes eles são auxiliares. Isso. Tanto que eles fazem parte das terapias complementares. Não é o tratamento principal. E nunca foi o objetivo deles. Não. No caso da homeopatia, por exemplo, ela foi criada para que as pessoas que não tinham acesso ao médico pudessem cuidar minimamente da sua saúde por si só. Esse era o objetivo do Hahnemann, né, do pai da homeopatia. Hoje em dia virou uma coisa mais gourmetizada, a homeopatia está muito cara ultimamente. Eu me assusto cada vez que eu vou fazer uma homeopatia com preço. Eu lembro da homeopatia custando menos de R$10 um frasco. E hoje em dia já está quase 40. Então é uma coisa assim que você vai ver nessa gourmetização também. Mas ela foi criada para as pessoas que não tinham acesso, assim como os florais. Então, nunca foi para substituir o tratamento. Então, substituir o tratamento médico é burrice, né? Desinteligência, vamos ser delicados. É desinteligência nesse sentido. Assim como eu vejo também a relação da magia. Assim como eu vejo a relação da espiritualidade. Você não vai resolver coisas práticas, coisas físicas, só com a magia. A magia pode te auxiliar, mas ela não vai ser ali a resolução. Se você tá com uma perna quebrada, você pode fazer a magia que for, você pode chamar quem for. O máximo que eles podem fazer é te ajudar ali para você conseguir chegar até o médico. É isso que eles vão fazer. Você suportar um pouco melhor a dor, né? Para conseguir ajuda. Se recuperar melhor e tudo mais. Mas ninguém vai curar a sua perna ali, colar a sua perna e não é nem
não deveria ser o objetivo, né, das práticas mágicas em si. Você falou isso, me fez lembrar da minha bisavó, aquele ser abençoado que era. E ela teve uma doença que dava umas feridas na perna. E aí começa a ter amputação, né? Uma coisa meio bizarra. E ela morava no interior de Campinas, bem numa zona bem rural tal. E nessa época minha avó não estava sabendo que ela estava com essa doença, os irmãos não quiseram preocupar, ninguém contou. E eles estavam cuidando dela com o curandeiro dali, da região. Então ele colocava o cataplasma de hortelã, de qualquer coisa, de babosa, do que ele tinha ali disponível. E só foi piorando o estado da perna dela. Mas era a medicina medicina entre aspas, que ela tinha em mãos e que ela podia. E também aí entra num ponto. As pessoas lá só acreditavam que isso ia curar ela. Tem uma coisa da simplicidade daquele povo. A gente tá falando ali de pessoas bem simples. Quando a minha avó foi visitar ela e se deparou com aquilo, minha avó ficou horrorizada, porque ela era enfermeira. E aí ela olhou e fez: senhora vai vir comigo, eu vou te levar para São Paulo, a gente vai tratar isso com o médico, porque não vai dar. Ela tanto que ela pegou e falou: essas coisas funcionam para coisinha boba. Isso que a senhora tem, isso não vai curar, isso vai pegar no corpo inteiro. Mas foi meio que o que aconteceu, porque foi muito tardio quando ela foi já pro hospital e tal. E aí que tá. Quando eu vejo uma pessoa mais simples, mais humilde, como era o caso da minha bisavó, você olhava assim, você falava: poxa, era o que eles tinham ali na mão, porque eles não tinham informação, nada. Mas me espanta muito quando eu vejo uma pessoa que ela tem uma informação, se ela não tem informação, ela tem uma informação, ela tem condições de ler alguma coisa na internet, de assistir uma televisão, né? Até de plano de saúde. E de repente ela tá com uma doença, alguma coisa, e ela fala assim: não vou porque eu vou só fazer sessão de reiki porque isso vai me curar. Não, o reiki vai te ajudar, é uma coisa a mais para você fazer além da medicina. É engraçado porque nos tratamentos complementares, quando a gente faz os cursos, eles sempre falam: nunca é para você falar pro seu cliente que ele tem que deixar o tratamento dele. Você encoraja ele a não parar com o tratamento dele e ele fazer com o seu, porque ele está complementando, ele está colocando uma coisa a mais ali para ficar mais gostosinho, né? Ele tentar ajudar ele a mais. E hoje eu vejo uma onda bizarra de pessoas deixando de fazer determinados tratamentos, determinados cuidados, porque se nega a tomar uma medicação. Lu, os maiores antivax que eu conheço é tudo espiritualista. Como pode? Sim. Como pode? Pra mim isso é bizarro, porque você olha para as pessoas e fala assim: peraí, a gente não tá falando de uma pessoa que era como minha bisavó, que não sabia ler e escrever. Que não teve acesso, né, à informação. Zero acesso ali. O médico, entre aspas, mais médico que ela conhecia era o senhor que ela colocava. Era o benzedeiro, provavelmente. Era o benzedeiro lá da vila que ela morava. Tô doidão. E você olha e fala assim... Aí a gente tá falando isso aí de mais de quase 30 anos atrás. E hoje eu vejo uma pessoa mais jovem, muito mais jovem às vezes que a gente, ou da nossa idade um pouquinho mais, falando... A gente tá na faixa dos 30, tá, gente? Só pra vocês, se integrarem. 20 poucos, gente, 20 e poucos. Sempre 20 e poucos. Nunca vai sair dos 20 e poucos. Nunca sai. Eu tenho uma amiga que tem 24 anos, desde os anos 2000. Desde 98 ela tem 24 anos. É isso. Não, gente, eu não. Eu quero ficar velho. Nossa, eu adoro. Adoro os velhos, Luciana. Eu quero ficar velho pra ficar igual eles. Uma sacola da Armarinhos Fernandes. Armarinhos Fernandes, sacola da Zelo.
Às 6 horas da tarde Às no 6 metrô. horas da tarde no metrô. Nossa. Gente, a gente sabe que é Armarinhos Fernando, tá? Porque nós temos as pessoas que a gente conhece falar Armarinhos Fernandes e a gente já falou, não, é Armarinhos Fernando, mas as pessoas continuam falando Armarinhos Fernando. Então Acho que é só pra irritar a gente, mas enfim. Também. Então, e eu acho bizarro essa onda que tá tendo de negacionismo dos espiritualistas, da medicina alopática. E é bizarro, porque você olha e fala, ai, eu tenho muita cólica. Ai, gente, eu tenho muita cólica. Nossa, uma cólica maldita. Já fiz tudo. Tudo que me falaram alternativo pra fazer, eu fiz. Cataplasma disso, tintura, cheguei a fazer um tratamento com tintura que você tomava um tempo, a tintura pra ver se ajudava. Nada ajudou. Sabe o que me ajuda? Um remédio com nome maluco, metanfetamínico, sei lá do quê. Metanfetamínico? Sei lá, censurar, né? Sei lá qual é o nome dele. Um comprimido desse tamanho, assim, gigantesco. Toma um negócio daquele, não vou mais Não, ter o dor. melhor ainda foi assim. A doutora Ana conversando comigo, eu falei assim, não, a Lu tá com cólica, tá lá. Pai, qual remédio a Lu toma? Aí eu tirei uma foto, né, porque é um nome gigantesco. Por favor, Ana, não fale o remédio. Você sabe que as pessoas são doidas e vão lá comprar na farmácia, né? Uhum. E esse remédio aqui, eu falei, porque os básicos, a Troveran, aqueles, não funciona pra ela. Uhum. Aí eu falei assim, eu fui na farmacêutica lá e falei pra ela, olha, ela tem muita dor, essa aqui pra ela e nada, e ficar tomando um monte desses aqui que não tá fazendo efeito. Ela, não, pega só esse aqui é de boa. Tá. Aí a doutora Ana fez assim, olha, ainda tem um hackzinho aí na vida. Eu, é mesmo? Toma aquele ainda que ajuda um pouquinho na dor, ainda que vai ficar mais ferrada ainda. Aí um dia a Luciana tava assim, eu falei, Lu, faz o hack da Ana. A Luciana só estava faltando virar piruleta na casa. Não, cara, você tenta fazer outras Haja coisas. chá de gergelim, hein, Lu? Que você tomou. Tá louco. Né? Era o cataplasma com calêndula. Ele ajuda no dia com bem quentinho, porque pra mim uma bolsinha, mas aquilo e uma bolsinha de água quente é a mesma coisa. Não, o melhor de tudo era a Luciana com cataplasma de calêndula e dor de cabeça o dia inteiro, porque o aquela cheiro da merda calêndula... me dá uma dor de cabeça assim absurda. E aí eu catei e fiz, não, cara, você tenta, se te ajuda, você vai fazer aquilo pra te ajudar. Mas na hora que o bicho aperta, não, eu vou ir pro remédio, porque, dentro da medicina chinesa, algumas coisas vai se dizer que o uso excessivo de remédio atrapalha um pouco a sua energia vital, tal. Mas assim, eu também acredito, mas o que é um uso excessivo de remédio? Acho que essa é a chave, né? Porque assim, eu hoje estou com cólica, eu tomo um remédio. Amanhã eu andei, bati o dedinho na quina, eu não vou tomar um remédio porque eu fiquei com um pouquinho de dor. O problema é esse, as pessoas, ela é 8 ou 80, sabe? Mas dentro de determinada filosofia espiritualista se diz que tal coisa vai degradar a sua energia, então eu não vou tomar medicação, eu não vou fazer tal coisa porque degrada a minha energia. Mas, gente, a gente tá falando de quantidades absurdas. É a mesma coisa do açúcar, né? Cara... E quem faz... aquele pessoal que fala assim, eu adoro café. Você gosta? Gosto. Quantas colheres de açúcar você põe? Umas 8. A minha mãe é assim, cara. É muito bom. Ela pega sabe aquela xicrinha... Gente, vocês na casa da avó de vocês devia ter. Aquela xicrinha marrom, de 8 pequenininha. Minha mãe cata café, enche, vai até a boca de café. Aí ela começa, 1, 2, 3, e a colher é morrinho, né? Então, quer dizer, cada uma não é colher rasa. Ali são umas 3. Aí ela coloca umas 20 colheres de açúcar, mexe e faz assim, meu café tá uma delícia. Não, eu falo, com certeza. O melhor de tudo é que sempre quando ela vem aqui em casa pra tomar café, eu tenho que fazer uma água quente pra tirar aquela crosta de açúcar que fica grudado no final da caneca. É assim que funciona.
Mas também a gente não pode ir pro outro lado da galera comparando açúcar com cocaína. Ah, Pelo amor de Putz, Deus, grila! né, gente? Aí Putz, também grila! não. Ai, Jesus, essa Tem que ter bom história. senso, né? Isso. É tudo uma questão de que a gente quando... A gente é engraçado, né? Eu não sou enfiada 24/7 nas coisas espiritualistas ou religiosas, qualquer coisa assim. Porque, às vezes, 1 hora do que eu vejo já me choca, porque é o povo radicalizando pequenas coisas que você olha e fala assim, gente, qual a necessidade de você ficar paranoico por causa de determinadas coisas? Ai, porque... nossa, uma vez eu vi uma pessoa hiper preocupada, porque no dia dos namorados, o namorado dela queria fazer um fuck no motel. E o rapaz estava todo feliz, porque ele tinha pegado uma mega de uma suíte. Só que... E os espíritos que ia grudar nela? É lógico. Meu Deus do Porque céu. os espíritos vai grudar nela, ela vai ficar lá olhando, fazendo FAP, vendo enquanto eles estavam lá. Mas quando ela saísse, os obsessores iam grudar nela e nele, eles iam sair cheio de crosta, craca e não sei o que. Aí eu olhei e fiz... Pensei, Aí é que eu falo, qual que é a diferença entre essas pessoas e um fundamentalista religioso? Nenhuma. Zero. Zero. Não tem diferença. A partir do momento que você tá se tolhindo, se privando de fazer algo com medo do espiritual, você já tá errado aí. Você já tá abrindo a porta ali pra tudo de ruim acontecer na sua vida. Exato. Ana, uma vez eu vi um caso e essa pessoa ela tinha várias proteções na casa dela. Proteção com pedra, proteção com planta, proteção com isso, proteção com aquilo, e sempre fazendo proteção e proteção a semana inteira com as coisas, a proteção. E eu fiquei me questionando, né? Eu fiz assim, tá, não tô falando que sua casa não deve ter proteção, não tô falando que sua casa não tem que ter limpeza energética, não tô falando nada disso. Mas essa proteção toda é medo do de fora ou medo do que tá dentro de você sair pra fora? Perfeito. Por quê? Se pra dormir você precisa colocar proteções e você chega e fala assim, mas você tá dormindo bem? Ah, não. Então o que ajudou a sua proteção? Uma coisa assim que eu acho que é uma boa medida, só voltando um pouquinho, Claro. Isso que a Lu falou sobre as escolas sérias, né, de terapias holísticas, que falam para a pessoa nunca abandonar o tratamento, né, convencional, isso é uma ótima medida para você fugir de picareta. Se o seu pai de santo tá falando para você largar o tratamento medicamentoso e ficar só com o tratamento no terreiro, ele é um picareta. Se o seu terapeuta alternativo tá falando para você largar a medicação e ficar só com o tratamento alternativo, ele é um picareta. A gente acho que começar a usar os termos corretos para as coisas ajuda bastante. Ajuda. Isso é picaretagem, gente. Então não caiam nesse discurso de que você vai resolver tudo com magia, tudo com terapia holística. É tudo realmente um conjunto. Essa parte das proteções, né? Eu vejo que a magia, ela deveria ser um arroz e feijão bem feito. A Lu, que trabalha, né, com essa parte de gastronomia, sabe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer um arroz e um feijão bem feito. Verdade. E já quer difícil, fazer algo a gente. mais, né? Perfeita analogia. E a gente precisaria, assim, ter uma base para sair fazendo coisas mais complexas. Essa coisa de meter o louco, né, que é coisa de jovem, você sair, não, eu nunca estudei magia, eu não tenho nem uma rotina estruturada de práticas, isso que eu acho que, assim, primeira coisa é a parte teórica, depois você vem estruturando a sua rotina de práticas, e depois você vai se arriscando um pouquinho, você repete fórmulas, depois você vai arriscando um pouquinho ali, expandindo.
mas a pessoa não tem nenhuma base e ela já quer fazer a Goécia salomônica, ela já quer fazer magia cerimonial, ela já quer isso, ela já quer aquilo. Já quer chamar os Exu pra dentro de casa. Sim, vai incorporar o Exu, fazer a firmeza da pombogira e tudo mais. Você vê assim que é uma ânsia em resultados. Isso. E essa coisa do excesso de proteções na casa, eu vejo que é uma tendência também. As pessoas estão ensinando muito isso na internet. Infelizmente, né, a gente sabe que essas redes sociais, tipo TikTok, etc., são redes assim, pode até acho que colocar um pi, né? Essas Não, redes pode aí, falar, não tem problema não. O TikTok, elas são muito rápidas. Então a tendência... E atinge muita gente, né? Isso. E a tendência é que as pessoas busquem soluções muito rápidas, muito mastigadinho. Então é aquela coisa, não, coloca um potinho de sal ali na sua casa que você está protegido. Você está protegido contra más energias, você está protegido de obsessor, você está protegido de, sei lá, o que do demônio, você está protegido disso, daquilo. Você querer soluções simples para problemas complicados e vice-versa. Tem gente também usando magias enormes para resolver um probleminha ali que geralmente na terapia muitas vezes resolveria, inclusive. Uma conversa, né, numa terapia talvez ajuda, né? Aquele momento de reflexão ali, você pensa, aplicar a técnica da moça lá do é de bom tom, né? É de bom tom, é de bom tom? Não é de bom tom. Então, é o bom senso, né? Na magia a gente vê muito esse deslumbramento. Sim. Essa coisa de querer ser o magão, a bruxona, muito foda. Não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Boa parte das práticas que eu tenho no meu dia a dia são extremamente chatas. São bobas, são feias, muitas vezes. Não é aquela vida glamurosa que a gente vê nas redes sociais. Uhum. É um outro ritual que seria bonito de fotografar e colocar, e na maioria das vezes nem isso. A maior parte das práticas, das coisas que a gente faz no dia a dia, são coisas de dia a dia e que a gente tem resultados pequenos. Isso. Sim. Não é filme Jovens Bruxas, as coisas não saem voando, a gente não muda a cor do olho. Não é bem isso. E eu sei que as pessoas acabam ficando emocionadas, principalmente quando começam a fazer magia. E começa a dar resultado, né? Sim, e a gente não pode esquecer da sorte de principiante, né? Ela funciona muito bem. As primeiras magias que você faz, você não tem as amarras, você mete o louco, faz, e geralmente elas dão certo. Mas ter esse bom senso é uma coisa assim que eu lembro muito de quando eu era mais jovem e mais imprudente. Boa parte das magias de amor que eu via em livros, eu sempre fui muito ligada em magia de amor. Eu sempre achava assim que magia de amor ia resolver todos os meus problemas. E boa parte dessas magias de amor que eu via de bruxas que são bem famosas na mídia, aquelas que a gente citar o nome, a gente leva um processinho, a gente não vai citar nomes, mas que são bruxas bem famosas, que tem séries de livros e tudo mais. Boa parte dessas magias eram amarrações. Uhum. Olha só. Aí você vê assim que isso disponibilizado para o jovem como se fosse entretenimento. E recentemente no TikTok mesmo, estavam ensinando aquela magia de escrever o nome da pessoa amada no pé e bater o pé lá para você conquistar a pessoa amada. Isso é uma magia de dominação, né? Mal e porcamente, bem. Sim, mas é uma magia de dominação. Bem direcionada, vai que vai. Sim, mas assim, colocar isso na categoria de magia de amor, de conquista, né? É assustador. E então, boa parte das magias de amor que eu já fiz para os namoradinhos da adolescência eram amarrações. E olha o quanto isso é grave, é sério. E você, sem saber o que você tá fazendo, você vai e faz. Você se empolga, você é muito imprudente nesse sentido. Então,
muita coisa. Eu paguei o preço por ter Claro. feito, sim, Lógico. claro. Independente de saber o que eu tava fazendo ou não, eu paguei o preço por isso. Você vai ter que pagar e pronto. Não quer dizer Sim. assim, mas eu era inocente porque eu não sabia. Você fez, não fez? Não, Então pronto. Sim. É. Por exemplo, ter aquele namoradinho péssimo que não larga do seu pé. É. Você não tava amarrando? Você não amarrou? Vai ficar no teu pé. E aí? Funcionou. Eu consegui Sim. o objetivo da minha magia deu certo. Sim. Só que faltou o bom senso e a maturidade de saber o que eu tava fazendo e não realizar esse tipo de coisa. E a gente vê isso assim, se reciclando. Muitas dessas coisas se reciclando e as pessoas jogando isso nas redes sociais. É. Não, vai lá, escreve o nome no pé, coa o café na calcinha e por aí vai. Muitas vezes sem entender o que é realmente aquilo. Uhum. Então, uma das coisas assim que eu vejo que a gente precisa pensar, será que eu preciso de magia para resolver isso? Eu tenho outros meios? É uma coisa que eu aplico muito na minha vida. A primeira Importante. coisa, eu preciso de magia para fazer isso? Eu posso resolver de outra forma? Se eu posso, eu não vou fazer magia para isso. Depois que eu tentei outras formas, talvez não tenha dado tão certo, eu vou recorrer à magia. Mas não é minha primeira opção. E a gente vê assim, não, eu tô com uma unha encravada, vou fazer magia. É. Isso é a primeira coisa para sua magia dar errado. É essa banalização. A magia não pode nem ser algo inacessível, algo que você não é tão elaborado que você não pratica no dia a dia, Uhum. nem algo que você faz para tudo. Sim. Porque essa banalização também é perigosa, né? Porque você, na hora que você começou a banalizar tudo, você... Primeiro, e não vou falar disso de uma maneira cristã, tipo, perder o respeito, mas você começou a fazer para qualquer coisa. E aí eu acredito que entra no modo mais de desespero do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, mas o planeta tá lá no não sei o que lá, então esse é o momento para eu fazer. E assim, a maioria das pessoas que eu vejo que só leem livro disso, só assistem filme que tiver esse tema, só conversa sobre isso, é tudo fodido da cabeça. Sabe? Isso. E eu não tô falando de grana, de ter grana, não ter grana, ser Não, próspero. Não, eu tô falando de fudido da cabeça. Fudido da cabeça. Porque você... Primeiro que o Emerson vive falando isso, eu acho maravilhoso quando ele fala isso. Esse mundo místico, mágico e espiritualista é um banheiro do tamanho de 3x3. Ele é minúsculo. Hoje com a internet todo mundo conhece todo mundo e a maioria das pessoas se odeiam. Aquele ali falou, nossa, aquela é uma babaca, entendeu? Normalmente é isso. E aí começa o quê? A régua da magia. Mas eu falo sobre isso, eu pratico, eu só tenho os amigos que são ascensionados, eu só tenho isso, eu só vivo isso, só respiro isso. E o que acontece? Quando você entra nesse mundo, você começa a estudar isso, você olha essas pessoas e você admira elas e você quer chegar no ponto delas. Só que é o seguinte, primeiro que você nunca vai chegar, que essas pessoas nunca vão te dar valor. Já começa por aí. Sim. Né? Você nunca vai ser valorizado como elas, porque elas só dão valor para quem elas também acreditam que é maior que elas. Aí começa uma loucura na cabeça geral. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Sim. Então ele nunca vai te dar trela, nunca vai te levar a sério, você nunca vai ser um mago de verdade, você nunca vai ser assim. Hoje em dia, a nova moda é falar que você é mago de TikTok. Uhum. Entendeu? Então, essa é a pegada. Então, você não vai ser... Então, isso eu aprendi rápido. Sabe? Isso eu aprendi rápido. E aí, eu comecei a fazer o quê? As minhas coisas, pra mim, as minhas práticas. Quem é a régua que mede minhas práticas? Eu. Sim. O seu bem-estar. Isso. Eu tô bem. Eu tô bem depois que eu faço aquilo. Eu tô bem praticando isso há um mês pra ter esse resultado. Tô bem. Então tá bom. Então, pra mim, esse é o princípio da magia. Se tá me fazendo bem, tá legal. Entendeu? Se isso tá me trazendo imaginação, criatividade, o meu bem-estar,
ótimo. Pra mim, a magia tá funcionando. Entendeu? Aí entra a segurança na magia, né? Que a gente vê assim que está sendo tão negligenciada. A primeira coisa é, a minha magia me coloca em algum risco, me oferece algum risco. Eu vou queimar fundanga dentro da minha kitnet? Será que é uma boa ideia? Não deveria. Né? Acho que não é uma boa ideia. Eu vou lá fazer um despacho na encruzilhada, meia-noite, se eu moro numa quebrada ali, que é meio suspeita, e de repente... E por aí vai. Eu vou pro meio da mata, sozinho, sendo que eu não sei andar em mata, pra fazer um ritual lá peladona, feliz da vida. Será que é prudente? Se a magia, sua prática mágica, vai te colocar em situação de risco ali, ela já deveria ser repensada ali. Sim. Primeiro, então, a necessidade e segundo, a própria prática mesmo. Será que eu dou conta de fazer, sei lá, um jejum que eu vi no livro do Magão lá do século XVIII? E depois ir trabalhar, pegar o metrô, pegar ônibus para ir trabalhar lá no escritório? Será que eu dou conta disso? Saber, acho que assim, uma das coisas que eu aplico bastante na minha vida, não só na parte da magia, mas em tudo. Eu dou conta se isso der ruim. Se isso der errado, eu vou segurar o coice disso? Sim. Porque é uma coisa assim, você saber os seus limites, você conhecer. Todo mundo tem limites. E não é vergonha falar isso. Não, não é não. Não. Porque hoje em dia parece que também é uma coisa assim, você tem que ser o fodão. Exato. Não, eu mexo com tudo, imagina, eu chamo tudo, no contexto agora de um bando de terreiro, eu incorporo tudo, eu tenho tudo. Tenho 2, 3 Exus, 3, 4 Pombogira. Vou mandar eles te matar. Isso. Você não tem limites. E uma coisa que a gente esquece também na questão da magia é que, primeiro, nosso tempo é limitado, a gente tem que comer, tem que, sei lá, estudar, tem que trabalhar. Você precisa ter uma vida real. A magia não pode substituir a sua vida real. Se a magia está substituindo a sua vida real, isso é um princípio de transtorno mental. Verdade. Não tem uma forma delicada de falar isso. Não, Se é você verdade. tá vivendo pra magia, volta 2 casas e repensa. Porque a sua vida, ela tá tomando um rumo perigoso. Muito perigoso, muito ruim pra você. Se a magia, todos os seus amigos são desse meio, você só tem amigos desse meio, você só fala sobre isso, você só lê sobre isso, você só estuda sobre isso, é a hora de repensar. Porque, por exemplo, uma coisa que auxilia muito na magia é o estudo da mente humana. Perfeito. É o estudo da filosofia. É o estudo das relações mesmo, né? Da parte humana. Tudo o que você estudar fora a magia vai te acrescentar na magia. Sim. Mas se você estudar só a magia, a sua vida vai se limitar a isso. E é muito pouco. A magia é muito bonita, é muito legal, mas é muito pouco. E sem contar que às vezes a pessoa, né, ela começa a menosprezar as outras porque ela acha que ela tem um conhecimento que o outro não tem. Sim. E aí você começa a, às vezes, menosprezar Você é um mago que parece um fanático religioso. E aí você começa a menosprezar as pessoas até que você gosta. Aquelas pessoas que você tem um bom convívio, porém você começa a virar o babaca. Que maltrata às vezes a pessoa, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa, ele faz aquele aí você já olha e já vai assim, lá vem. E aí você vira o cara chato porque você não consegue viver outra coisa. E quando você tá com as pessoas é igual, olha, sabe qual é a pior época do ano? Janeiro. Por quê, Lu? Big Brother. Nossa, porque vai começar o Big Bosta e não sei o que. Globo E aí eu Lixo. vejo as mesmas 1000 postagens das pessoas xingando quem assiste Big Brother. Cara, deixa a pessoa assistir. Supera. Você às vezes assiste alguma coisa que aquela pessoa também acha uma bosta. Mas aquilo não ajuda intelectualmente ninguém. Então, mas nem todo mundo quer ser ajudado intelectualmente, todo mundo quer ser intelectual. E assim, problema da pessoa, cada um faz o que quer. Sim, nossa, olha, você não pode assistir nenhuma porra da televisão que já veio arrombado querer falar o que eu posso e o que eu não posso na vida. Não posso nem assistir TV.
E olha Se a gente não pudesse alienar, pelo amor de Deus. A puta que pariu. Olha, eu nem assisto Big Brother porque eu nem assisto TV, pra falar a verdade. Sim. Mas quando eu vejo essas postagens, eu faço, gente, que povo chato do caralho. Dá uma preguiça, né? Dá muita preguiça que eu falo, deixa a pessoa assistir. A pessoa assiste o que ela bem entende. Olha, eu assisto vídeo de gatinho na internet. Você vai olhar pra mim e vai falar que o cara do Big Brother e eu somos o quê? 2 gênios da raça? Meu bem, sabe? É bobagem, porque... Ai, eu odeio o Big Brother, eu passo o dia inteiro vendo vídeo de cachorrinho. Eu falo, vai, a gente é tudo... Cada um é bobo do seu jeito, deixa... Sim. Nossa, mano. E esse ódio ao Big Brother, né? Essa superioridade ainda nos conduziu a um outro fenômeno, que são as pessoas tratando a política como Big Brother. Exato. Antes elas estivessem assistindo Big Brother. Eu acho muito mais seguro, muito mais saudável do que ficar torcendo pelo seu político de estimação como se fosse um participante do Big Brother. Exatamente. Essa história de que o Brasil precisava se politizar mais, a gente precisava falar mais sobre política, conduziu para essa situação que a gente está hoje. Verdade. Para quem for ouvir isso no futuro, a gente está em 2021 e as coisas estão pegando fogo, assim como pegaram em 2020. Porque assim, se politizar, vamos falar assim, sem se aprofundar no caso, mas não é ser politizar, é explicar como funciona o sistema da política. Sim. O que a gente precisava era de base, né? Exato. O brasileiro precisa aprender uma coisa. Isso assim, eu tô dizendo isso por todos nós, porque nós somos muito apaixonados. Ó, o povo apaixonado. Ó, o povo que quando gosta de uma coisa, gosta mesmo dela. Então, se ele gosta do cantor, ele gosta do cantor, ele grita, ele se joga no chão, ele acampa 1h da manhã, 4 dias antes do show, pra ele estar no primeiro lugar. E aquela coisa brasileira, ele é apaixonado. E ele não conseguiu tirar isso da política, ele não consegue tirar isso das coisas. E aí a gente vai ter esse problema em todas as áreas. Porque não é porque eu vejo defeitos numa pessoa que eu não goste dela. Eu tenho determinada pessoa na minha família que, puta, o cara fala umas merda. Ele, nossa senhora, ele fala muita bobagem. Mas eu gosto dele, ele é aquele meu tio legal, tudo. Só que tem hora que ele fala umas bosta, e aí eu tenho que saber dividir. Eu não posso olhar e falar assim, ele é um merda, ou, nossa, ele é o melhor cara do planeta. Aí você fala assim, nossa, mas ele fala umas bosta, ele não fala não. Não! Sim. Gente, a gente pode ver, a gente tem que saber ver o defeito da pessoa. Você gosta dela, tem qualidade, ela também tem defeito, ou às vezes ela só tem defeito para os seus olhos, né? Isso. E tá tudo bem, só que a gente tem que deixar de ser tão apaixonado e a melhor religião é a minha, porque não, bem. Só é a melhor pra você, no teu micromundinho é o teu melhor. Mas a gente tem, tipo, um monte de gente que tem outros pensamentos e pra ela aquilo é melhor pra ela. Enfim, agora pra que brigar? Essa radicalização, a gente vê muito também, né, no meio, né, do espiritual, da magia, que é aquele cara que critica a religião alheia, mas ao mesmo tempo você não pode falar um A da prática dele. Se você criticar um Azinho ali e falar, não, mas às vezes você nem tá criticando, você fala assim, mas eu faço diferente. Pronto, já vai virar briga, já vai dar ruim. Você vê assim que essa paixão precisava ser bem direcionada. Então usa essa paixão para ficar bem na sua vida, para conseguir as coisas que você quer, para se manter bem. Mas não direcionar isso pro seu político, pro seu ídolo da música, conseguir usar isso é uma característica nossa. Então nós somos, né, tão apaixonados. Mas aprender a ter essa parcimônia, esse bom senso, né? Exato, porque a gente fica vendo as coisas que acontecem. Eu tenho reparado isso. Era o meio que eu mais participava, assim, de coisas mais ativamente, era da magia do caos. E hoje em dia eu não tô conseguindo participar muito, assim, nem de ficar vendo. Porque eu entendo toda a filosofia da magia do caos. Eu li, estudei, eu sei como funciona. Mas não é porque é livre
Que é é bagunça. libertinagem. Então, tá acontecendo umas coisas que eu acho que fica muito doido. Você começa a misturar coisas demais. Ah, mas a magia do caos é isso. Eu sei que é. Calma, não fica bravo. Sim. Eu sei que é. Mas Mas a magia do caos é isso. Foi aquilo que a Ana falou. A gente tem que ter esse cuidado. Peraí, você sabe o que você tá fazendo? O seu bom senso. Você sabe o que você vai segurar? Você tá pronto pra segurar isso? Então, é o mínimo de você compreender o tamanho da piroca que você vai pegar pra você depois. Você sabe o tamanho dela? Você vai aguentar? Vou aguentar. Então tá bem. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem. Elas só saem fazendo. Sim. Olha, entra no site, pega o servidor público, ativa ele e nem sabe o que é um servidor. Sim. Ele não sabe que o servidor tem um contrato, que alguém que fez aquele contrato, alguém redigiu. O contrato não é público, você não sabe o que tá nele. Você não sabe... E, gente, você pode colocar o que você bem entender no contrato. O contrato é teu, o servidor é teu, a vida é tua, você faz com ela o que você bem entende. Então... Ah, mas você tá falando que as pessoas são mal intencionadas, que vão servidor público? Não, ai, caraca, também não seja... Não precisa ficar paranoico também, não fica paranoico, né? não tem... Sabe, mas você tem que saber que... Existe sim pessoa mal intencionada. Tem pessoa mal intencionada. Pode acontecer. Você está pronto pra segurar isso? Se você reparar que tá tendo alguma coisa esquisita, você já sabe olhar e falar, ah, puxa, pode ter sido isso. Enfim, mas a maioria das pessoas, elas não fazem ideia. Parece tipo um santinho. O santinho da Igreja Católica, sabe? Eu peguei o santinho lá, é o Santo Antônio que põe na água de ponta cabeça? Santo Antônio. Botei ele lá de ponta cabeça e pronto. Mas é diferente, esse negócio aí foi criado por uma pessoa, ele tem outra. Ah, não, ela acha que é um santinho. Sim. E aí ela começa a ativar servidor, rabisca no corpo e faz aquilo. Eu olho e falo, a magia do caos, ela é ótima porque ela é muito legal, porque ela tem muito prática, ela né? tem essa coisa da Ela é praticidade. prática, ela é imaginativa, você consegue ir além do que aquilo que você já está acostumado. É demais, eu adoro. Porém, tem que saber começar. Não pular etapa. Poxa, vai ler um livro. Nossa, a Magia do Caos tem um negócio que é um guia rápido pra você entender Magia do Caos, que é uma coisa que tem umas 5 folhas pra você ler. É tipo... Todo desenhado. E é mega mastigadinho, então quer dizer, dá pra você ir, aí você vai se aprofundando e tal. Mas aí as pessoas... A magia do caos é um sistema, né? Isso. E como todo sistema, ela tem uma base teórica. Se você pula a base teórica e vai direto pra prática, provavelmente você vai fazer merda. Tá faltando pra você compreender um pouquinho mais e ser mais legal, a sua prática funcionar melhor. Lógico, faz o que você quiser. Ué, a gente vai dizer isso na magia do caos, você faz o que você quiser. Mas tudo pode ou não ter consequências. Sim, e é muito engraçado que as pessoas esquecem. Primeiro, que toda magia que você faça vai um pouco de você. Isso. Vai um pouco da sua energia, vai um pouco da sua vitalidade, porque magia não é mágica. Ela precisa de... A energia precisa sair de algum lugar. Se você é inexperiente, provavelmente você não vai conseguir pegar a energia do astral, você vai dar a sua energia. Quanto de energia você tem para gastar? Isso leva ao entendimento energético, saber quem você é. Isso você só consegue com a prática, com a autoobservação, com uma coisa muito particular e muito cuidadosa. Não é oba-oba, mas nenhuma magia é oba-oba, né? Sim. E você estar preparado tanto para você ter sucesso, porque às vezes você pediu errado e vai ter sucesso, e o seu sucesso vai ser uma merda, vai ser horrível, vai ser a pior coisa que poderia te acontecer. E também para quando der errado, você não ter sucesso, mas tiver as consequências voltarem. A gente sempre imagina as consequências pequenas, mas é bom multiplicar por 4, sempre imaginar assim, tá, isso é o pior que pode acontecer. Multiplica isso por 4, será que você vai saber lidar? Sim. Se acontecer, sei lá, vamos pensar num ponto assim, meio fora da realidade, mas que pode acontecer. Eu fiz uma magia de destruição pro meu vizinho,
porque ele ouve funk muito alto, eu fico com raiva dele. E sei lá, ao invés de chegar no meu vizinho, pegou no meu pet. Você tá preparado, de repente, pro Se seu vizinho seu tiver um bom sistema de segurança na casa dele, vou refletir pra você. Ou e aí? você é um Zé Ruela e não conseguiu direcionar a energia nem saiu da sua casa, ela ficou lá presa. E aí pegou no seu bichinho de estimação. Você vai saber lidar com isso? Então, conhecer o seu tamanho, saber o que você pode lidar, com o que você não pode lidar, e entender que existem outros meios de resolver as coisas. A magia não é o suprassumo, e acho que uma coisa assim que me incomoda muito também é essa visão de que você fez merda, você mexeu com goécia, você fez isso, você fez aquilo sem saber, sem base. Vai no terreiro. Lá no terreiro eles vão resolver tudo pra você. Fica tranquilo. Eles podem te trazer alívio na hora, porque geralmente é o que os guias fazem. Eles vão, falar, vai ficar tudo bem ali e tal, vai dar uma aliviada. Mas não vai resolver os seus BOs. Porque dentro do terreiro os encostos não entram junto. Aí na hora que você tá você vai voltar pra sua casa. Tá ótimo. Na hora que você tá voltando pra casa, o encosto olha e fala assim, ai, já passou, né? Ele abraça assim você e volta abraçadinho. Vamos embora, vamos pra casa, amor. Vamos pra casa, amor. Deixa você voltar pra casa pra eu te assombrar. É engraçado que eu tava pensando, a Ana tava falando do custo energético, né? E eu penso nisso, né? As pessoas, a maioria das pessoas não pensam nisso, né? Que a magia utiliza um pouco da sua energia e seja lá o que isso queira dizer pra cada um de vocês. Mas dentro da filosofia da medicina chinesa, a gente tem uma energia ancestral que nasce com você, né? Então, ela é como se fosse o seu Death Note, né? Você já tem ali seu prazo de vida estabelecido. Quando você tá com muito desequilíbrio energético, tudo, e um dos elementos não consegue pegar, ele não tá tendo força, ele vai pegar, às vezes, muitas vezes, daquela partinha do seu limite de vida, da sua barrinha de energia de vital. E ele vai começar a usar aquilo. Quando você faz suas besteirinhas e vai ter esse descontrole, ele vai pegar de lá também. Quer dizer, às vezes você vai ter o seu período de vida não é encurtado, mas prejudicado, porque você vai, às vezes, ter um problema de saúde mais cedo que não era pra você ter tão... era um problema de saúde que era pra você ter lá nos seus 70 anos de idade, de repente ele aparece 45. Porque você começou a abusar muito do seu limite energético. Então, compreender isso é importante. Sim, uma coisa também que às vezes as pessoas me perguntam, qual uma forma segura de fazer magia? Não fazer. É verdade. É a forma mais segura. É verdade. Porque se você falar assim, existe magia 100% segura? Não. Mas isso não é também um aval pra você sair metendo louco e fazendo tudo. Já que não tem magia segura, eu vou sair fazendo qualquer coisa. O bom senso de saber as escalas de problemas. Isso. Se eu fizer uma magia que vai dar errado, ela, sei lá, vai me deixar uma noite sem dormir, é um preço bom a se pagar, ok. Não, ela vai, sei lá, me atrair um obsessor que depois, para me livrar disso, vai me dar dor de cabeça. E por aí vai. Mas entender que não existe magia 100% segura, por mais que você saiba muitas vezes fazer aquilo, você vai cometer erros, principalmente se você estiver muito emocionalmente envolvido. Ixi. Quanto mais emocionalmente desequilibrado você tiver, mais chance de fazer merda. Então, assim, tá desesperado, tá fora do seu normal, não faça magia. Não faça nada, é verdade. Não faça magia. Procure cuidados. Aí entram as terapias holísticas, as terapias energéticas. Se equilibra primeiro. Tenha a humildade também de pedir ajuda. Porque isso também é uma coisa que é colocado. Quando você entra no caminho da magia, você não pode pedir ajuda. Isso, você porque tem que ser... Você é o magão, você é a bruxona. Você não pode depender de ninguém. Então, assim, eu vou tirar meu próprio oráculo. Eu vou fazer a minha magia de cura. O que não faz o menor sentido. Se você tá com a sua energia prejudicada, como que você vai conseguir resultado? Como dizem, doente não ajuda doente. Então,
Não adianta você e seu amigo, os dois metendo louco junto e dois doidinhos junto, que não tá fazendo nada direito na vida, vai dar errado. Você sozinho, todo desequilibrado, vai dar errado. Então a gente tem que ter, foi o que você falou, tem que ter bom senso, tem que conseguir olhar pra isso e entender que é engraçado, né? Se a gente se preocupa em você ficou doente, você tem que tomar um antibiótico durante um tempo, porque senão você não se melhora. Durante 10 dias você tem que tomar aquilo. Você toma. Por que que dentro da magia você não toma os cuidados ou as coisas devidas? Você tem que tomar. É exatamente a mesma coisa. Quando falam, por exemplo, quando a pessoa vai no terreiro, ele é médium de terreiro, ele tem que tomar banho, ele tem que fazer o preceito, tudo. Por que aquilo tem um fundamento, tem um porquê daquilo, Se né? você vai, vou fazer mas eu faço uma magia na minha casa, eu acendo uma vela, sei lá pra quê que eu faço aquilo. Mas, mas eu vou lá e acendo a vela. Não, mas peraí, o que você faz antes? Sim, você conhece a sua energia pra saber quando tá dando ruim? Porque acho que isso Porque as pessoas, elas imaginam uma coisa assim, né? Mas eu manjo, eu já faço isso há tanto tempo, nunca vai dar merda. E é engano da gente achar que nunca vai dar merda só porque a gente às vezes já tá nisso há muito tempo. Porque todo mundo tá suscetível a passar por uma merda. Sim. A vida é isso. Cada magia, mesmo aquelas que você já fez alguma vez na vida, cada magia é única. Então, eu já fiz, sei lá, mironga de prosperidade 1000 vezes. Mas essa pode dar errado. Porque cada magia é única, cada momento é único. Sim. Essa autoconfiança na magia ela é muito perigosa. Sim. Que é o que te leva a fazer coisas assim perigosas e cada vez mais ir dobrando a aposta, né? Cada vez mais você ir. Não, eu fiz isso aqui, não deu ruim, vou fazer tal coisa. Você falou um negócio interessante aí, Ana, que meu pai, ele vive falando isso. Meu pai, ele, durante um tempo, ele trabalhou como mecânico de máquinas de indústria. Então, aquelas máquinas que pesam não sei quantas milhões de toneladas e ele ficava dentro delas no calor de 50 graus para arrumar elas. E ele fez aquele curso que ele era brigadista e como se fosse um segurança do trabalho. Ele não era segurança do trabalho, mas ele ficava lá de olho. Vendo o pessoal usando IPI e tal. E ele falava, e ele sempre falou isso, ele falava assim, os mecânicos que estavam lá há 40 anos e ficavam enchendo o saco dele, porque, para de encher o saco, eu sei o que eu faço. Ele falou, é aí que você perde um dedo, é aí que você sofre um acidente. Por exemplo, eu tive uma professora que, quando eu fui fazer o curso de pigmentos com ela, pigmentos, tal, como que funcionava isso para restauro. E ela falou assim que o irmão dela trabalhava com arqueologia. E o irmão dela foi bater lá numa lasca lá, foi fazer o trabalho, e também trabalha há 20 anos naquilo, e foi fazer e pum, bateu uma lasca, entrou dentro do olho dele e ele ficou cego. Por quê? Ele esqueceu do óculos de proteção. Ele levantou, ele estava almoçando, voltou a almoçar, porque já está tão condicionado aquilo que perdeu uma visão. E aí ela falou assim, então, o porquê muitos pintores antigos morriam de câncer, de coisas assim que ninguém sabia, ou intoxicado, até com loucura. Porque era tanto chumbo que vinha do branco que eles ficavam passando pincel na boca e de repente falavam assim, fulano de tal era um artista e ficou louco. Como se fosse pela arte que ele ficou louco. Mas hoje em dia as pessoas acham bonito ele pintar e ele tá todo sujo. Ou ele sujar a mão, assim. Eu vejo pessoas fazem prova de tinta no na TikTok, mão. essas e eu coisas. fico olhando, e quando eu vejo alguns azuis ou vermelho, eu olho e falo, meu Deus, isso daí ele tem... Nossa, olha... E o cara passando assim na mão, e tipo... Um pinguinho já é ruim. Aquele tanto que ele passa, eu olho e falo, meu Deus. Eu tive um professor... Tem papel, usa o papel. Eu tive 2 professores de iconografia.
E um deles, o Prata, ele falou assim, Ana, na época ele tinha 40 anos. E ele falou assim que ele tinha um cansaço que não era dele. Então ele falou assim que ele precisava subir e ele fazia direto as iconografias direto em igrejas. E ele falou, e ele subia a escada e cansava, aquele negócio todo. E aí ele estava conversando com um amigo dele que era médico, e na época eles estavam fazendo um teste de toxicologia. Toxicológico, né? Toxicológico, isso. E na época ainda no Brasil não tinha essa ferramenta, mas tinha lá fora. Você pegava um cabelo e mandava fazer o teste. E ele falou que o cara falou pra ele, vamos ver a sua saúde, porque é esquisito, você é uma pessoa que joga bola, né? Jovem. Tem uma boa alimentação. Ele tava com 40% do corpo intoxicado. Aí o médico olhou e fez assim, Prata, tá zoado. 40% é muita coisa. É muito. Por que você tá nessa bagaceira que você tá? Olha que interessante. Ele catou e aí foram ver, porque dela mostrava do que ele era. E era por causa de pó de pigmento. E aí o médico perguntou, como você trabalha? E ele mostrou, ele falou, não, usa luva, ele não põe pincel na boca. Respirador. Isso tudo. Você vai fazer, porque ele que fazia na época a mistura dos pigmentos. Coloca máscara, coloca óculos, tudo. Tanto é que ele ficou insuportável depois disso, porque ele falava, isso faz mal. E aí, olha que coisa interessante. O médico fez um tratamento com ele de 1 ano de medicação e algumas vezes por mês não é chá, de batido de couve com mais alguma outra coisa que eu não vou lembrar o que. Mas era por semana no mês. Então, por exemplo, porque ele não ia ficar tomando couve e mais aquele negócio, porque podia dar uma intoxicação daquilo. Sim. Então, durante 1 semana ele tomava aquilo e o medicamento que ele tomou durante 1 ano para ele conseguir limpar tudo aquilo. Você entendeu que, olha só, o médico chegou para ele e falou, não, toma couve com qualquer outra coisa lá, porque vai complementar o medicamento. Sim, é isso. E durante 1 ano ele fez esse processo para ele melhorar. Então é aquele negócio que você falou da magia. Onde é que o Rodrigo deu essa volta toda? Porque o Rodrigo é foda, né? Fala pra caralho. Vai falar. Mas é isso. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Pra ele era normal, porque o professor dele também fazia isso. Uhum. Depois que ele aprendeu, todos os alunos dele, como eu, ele ensinou. Não é assim que funciona, você tem que tomar cuidado, tal. Então, é mais ou menos isso da magia também. Quando você não sabe o que tá fazendo, a chance de dar merda Sim. é muito grande. Eu lembro de ver coisas das pessoas, elas sempre, nesse mundo, elas têm o famoso pensamento de que se é natural não faz mal. Sim. Então eu posso fazer um chá de várias coisas e tomar todos os dias, e a Ana bem sabe disso, que não é bem por aí que funcionam as coisas. Sim. E outro, só um parênteses, Lu, a respeito de banhos. Eu vejo que o pessoal tá metendo louco a respeito de banho. E assim, se uma erva ela é tóxica em ingestão, provavelmente ela também vai te dar reações cutâneas. Uhum. E outra coisa, faz o banho lá, o preto velho passou o banho, o caboclo passou o banho, a sua entidade, sei lá quem, passou um banho. Testa pra ver se você não tem alergia àquelas ervas. Provinha de toque. pouquinho. Isso, provinha de toque. É o que a gente deveria fazer pra tintura de cabelo, faça pro banho também. Porque depois que você virou... Aí, eu lembrei de uma coisa que deu muito ruim. Banho de canela. Meu Deus. Banho de canela pra sedução, pra energia, Abrir pra caminho. prosperidade, pra isso, pra aquilo. Eu, muito jovem, incauta, eu tenho muitas alergias, muitas perebas de pele, tenho bastante coisa de pele.
Fiz um banho de canela, de acordo com a receitinha que eu vi lá na internet. Na verdade, não era nem na internet, era no livro. E tomei um banho da cabeça aos pés. Eu saí do banho, já estava toda cheia de urticária, quase tive um edema de glote, quase tive um fechamento por reação alérgica. E eu tenho alergia à canela, eu posso ingerir a canela, só que em pequenas quantidades. No banho ia acho que 3 pau de canela e etc. Então assim, imagina isso, de madrugada, sozinha, fazendo banhos sem saber se você pode ter uma reação alérgica. O pessoal fazendo banho, por exemplo, de Comigo Ninguém Pode. Não. É uma erva tóxica no geral. Então, se você vai usar para banho, é pequeníssima quantidade. Vê se você tem alergia. E mesmo ervas que podem ser inocentes, elas podem te dar alergia. E esses cuidados valem ainda mais para gestantes e para crianças. Outra coisa que... E se a pessoa já tem algum problema de saúde pré-existente, a pessoa, sei lá, tem uma baixa imunidade, tem que tomar cuidado com as receitinhas prontas. É os famosos chazinho para deixar quentinho com a própria canela, com a gengibre e a pessoa com pressão alta. Com a pressão alta. E num dia que ela tá com problema ainda, a pressão dela ainda tá lá no topo, e ela olha vou pôr um pedacinho de gengibre? Não, vou pôr a raiz inteira, né, pra dar bastante gosto. Aí o cara quase morre, porque... Mas é natural, não faz mal. É natural. E aí você olha e fala, não faz, mas você sabe a tua condição. Uma vez eu vi, Ana, uma pessoa famosa dando dicas para dar banho no bebê, para ele acalmar. E você pegava na banheira dele e colocava eram muitas gotas de hortelã. Nossa. Pode dar hipotermia numa criança. Sim. Pode dar hipotermia em um adulto. Imagina no bebezinho. No bebê. Exatamente. No adulto. Agora você imagina, o adulto, ele ouve aquilo, de repente, ele tem uma banheira em casa. Ah, que delícia, eu queria ter uma banheira na minha casa. E ele olha assim e fala assim, vou colocar algumas gotas de óleo essencial, ele pode ter hipotermia. Sim, o pessoal ama aquele creme, né, aquele gel, doutorzinho. Usa pra qualquer tipo de dor. O sebo carne, aqueles famosos. Aquilo não... Peraí que a Ana deu uma falhada. Ana, peraí que você está falhando. Quem já tem pressão baixa... Opa. É que você tá picotando. Voltou? Agora voltou. Pra quem tem pressão baixa, o doutorzinho... Num dia frio, por exemplo, a pessoa pode passar mal. Ela pode ter a pressão baixar mais ainda. Outra coisa, aplicar na direção dos rins, né, Lu? A Lu pode falar sobre isso melhor ainda. Energia quente, o pessoal passando crioterápico, né? Esses geladinhos nos rins. Passando no ventre, baixo ventre, nas mulheres, passando na mama e por aí vai. Então, bom senso, gente, bom senso. E esses medicamentos, esses cremes são vendidos como naturais, né? Qualquer lugar, você acha? Só que eles oferecem riscos. Para quem tem uma alergia a mentol, a cânfora, você pode ter uma reação. E eu fico até pensando nessa questão da hortelã, né? Hortelã, o chazinho de hortelã era usado pelas avós antigamente para acalmar, principalmente porque as crianças tinham muita verminose. Mas a hortelã em si, ela não é calmante por si só, ela tem uma coisa muito mais excitante muitas vezes. Então, era pra acalmar as bichas. Eu lembro muito bem da minha... Não era pra acalmar as crianças. Era pra acalmar a verminose, não pra diretamente acalmar as crianças, né? Mas tem no SUS... Eu fiz um curso no SUS, eu não pude pegar certificado só porque era na área da saúde. Mas qualquer um pode fazer esse curso lá no SUS. Falando sobre ervas e coisas do tipo. É bem legal, por sinal. E mostra um caso verídico, mas só que fizeram história em quadrinhos. Da filha que foi levar o pai estava tendo... como se fosse... Ele estava muito nervoso, ele estava muito excitado, assim, né? Não excitado da forma boa. Ansioso. Ansioso.
não tava conseguindo dormir, né? E tava nervoso. E aí o médico chegou pra ela e... O que tá acontecendo? Ah, não... Eu vi que camomila fazia bem a moça tava fazendo jarras de camomila e pro pai ficar tomando aquilo em vez da água, né? O dia inteiro. E a camomila, ela tem sim o poder, mas só que em grande quantidade ela faz o efeito reverso. E lá ele falava, não, olha, a camomila você toma, mas algumas xícaras por dia, tem uma quantidade, porque é um medicamento. Sim. Então ela é estimulante quando... se você for ver na alquimia, ela é uma erva solar. Então você acalma, mas se ela é uma erva solar, o que o sol traz para você nisso? Então tem tudo isso, e o tiozinho tadinho foi parar no hospital porque tava muito nervoso, excitado, mas era por causa da camomila. E todas as ervas, né, na forma de chá, na forma de qualquer tipo de ingestão, elas são hepatotóxicas. Elas têm o potencial de ser tóxicas para o fígado. E eu lembro da época que o pessoal tava tomando babosa para câncer. Vocês lembram? Que tava assim, fazia uma receitinha que era de padre que lançou um livro. Um padre que lançou colocando o livro. Essa geral tomando babosa pra evitar. Opa, cortou? Agora voltou. Pode falar. Agora falhou. O padre um livro do que era. Poxa vida. Peraí, era pra curar. A Ana está com problemas técnicos, pessoal. Isso. Problemas técnicos. Isso. Voltou, agora tá bom. Agora acho que deu uma... Isso, agora estabilizou. O padre fez um livro com a receita da mamona não, da babosa. Da babosa para curar câncer e para prevenir câncer. Oh, meu Deus. Então assim, você tomar suco de babosa, sendo que a babosa ela é extremamente catártica, ela é uma coisa assim que você vai tomar, ela vai soltar o seu intestino, que não vai dar tempo de você chegar no banheiro. Então assim, é uma coisa intempestiva e extremamente tóxica para o fígado, além de ter vários tipos de babosa, que é outra coisa. Quando a gente fala de planta, a identificação botânica ela é muito complexa. O que a gente conhece como um nome numa região, tem outro nome em outra região. Então é muita irresponsabilidade a gente tratar como se é natural, é plantinha, não vai fazer mal. É o famoso boldo. Nossa, cara, o boldo é o cara que eu acho que eu tomei muito boldo errado quando era criança. Quem nunca? Quem nunca? O boldo peludinho, né? Todos nós tomamos o boldo peludinho. Sim, e melhorava o fígado. Aí a Lu pode explicar a questão do amargo, né, Lu? Sim, o estímulo ali do fígado lascou-se com ele. E olha que esses tempos eu comprei um boldo, tava procurando um boldo para comprar para poder tomar. E olha, para achar um boldo do Chile foi complicado, porque eu tava achando só erva seca e chá é horrível. Eu prefiro pegar a folha, bater ela e tomar, né? Sim. É menos ruim. É menos pior. Mas foi difícil pra achar esse boldo. Rodei. Você vai nos lugares de planta, vamos fazer assim, vai. Boldo é isso daqui! Fala, moço, não é não. Essa plantinha, moça, é boldo. Eu falo, mas faz não 30 anos que eu trabalho com isso. O povo compra, faz chá com ele. Eu falo, tá todo mundo meio não é esse boldo, não é bem esse E olha, foi chato, porque aí as pessoas não sabem disso. Sim. Elas não sabem, e aí elas vão e vai passando... É engraçado, né? Burrice ou ignorância é igual pulga. Se você for num lugar onde tem muita, você vai levar uma pra casa. Você vai levar uma pra casa. E aí que você leva... Isso assim, se você ainda tiver o azar de levar um casal, você vai ter pulga pro resto da vida, né, na sua casa. E ignorância... Eu vou colocar ignorância e burrice, porque tem pessoas que elas não sabem. E tem pessoa que é burra, que ela sabe que é...
E ela teima que aquilo é o certo, ela vai conversar com uma pessoa, vai conversar com a Ana. A Ana é farmacêutica, Ela é vai formada, explicar tudo certinho. ela vai explicar princípio ativo, ela vai conseguir olhar pra você e falar, é assim, isso não pode por causa disso, disso, disso. Minha avó sempre tomou, ninguém da minha família morreu disso. É o que a gente mais ouve. E aí você olha e fala assim, bem, faça aí o que você quiser, só que essa coisa de você tomar chás, ervas que vão depois, você vai pagar um preço lá no seu fígado, que, gente, a pior coisa que tem é você ficar com a sua boca amarga de fígado e de repente você começar a ficar amarelo. E problema no fígado não é bonito. Não. O fígado é fundamental para tudo, para absorção dos medicamentos, para o seu bem-estar, para tudo. Sem o fígado ali, você vai ficar meio ruim. Então, engraçado, hoje a gente tem uma coisa que tem muitos livros para falar de princípio ativo de plantas, ervas, que vão falar se elas são tóxicas, se dá para você tomar um banho, se dá para a ingestão, como que funciona. O cara que é espiritualista, você gosta de fazer banho de erva, gosta de tomar chá, tem um livro desse para você ler. Um livro de verdade. Não é pra você comprar um livro de outro espiritualista explicando isso. E de preferência, procure mais de uma fonte. Isso. Vocês vão ver que até os autores divergem entre si. Sim. Assim, e use o seu bom senso, gente. Use o bom senso, por favor. Isso é muito importante. Essa coisa de se bitolar, porque tem gente que se bitola com tudo, até com tratamento de... eu vou tomar chá todo dia. Só que o cara, ele entra numa que ele fica doidão. Sim. Tudo bem você tomar o chá todo dia, mas varia um pouco. Um dia você toma um, outro dia você toma outro. Pra evitar, se você não sabe muito bem, se vai te fazer mal ou não, começa a variar. Você gosta de tomar chá? Pequenas quantidades, né? Eu vou tomar um chá de camomila, eu vou tomar um chá de hortelã, eu gosto de tomar um mate. Varia um pouco. Você vai ter que ter bom senso das coisas e também lembrar lembrar que cara... planta, elas... Não é porque é planta que não vai te fazer mal. É a mesma coisa comida, a gente tem isso em tudo. Sim, e tinha uma professora minha na faculdade que ela falava que os princípios ativos das plantas, eles vêm como um mecanismo de defesa. Isso. As plantas não querem ser comidas, elas não querem ser utilizadas, elas não estão ali paradinhas esperando serem atacadas. Então, elas produzem um ativo para se defender. Como elas não podem sair correndo, elas produzem um ativo. E só aí a gente já entende a potência dos princípios ativos das plantas. Se é uma coisa que é para te defender de um predador, aquilo não é inocente, aquilo não é sem riscos. É óbvio que ele vai te oferecer riscos. E a velha frase de a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Isso a gente pode aplicar para tudo, em relação à magia, em relação às plantas, em relação a tudo na nossa vida. Muitas vezes bem dosada a coisa funciona, mas em excesso vai te fazer mal em algum ponto, você vai perder a mão em algum ponto. Eu até recomendo muito que as pessoas estudem até a parte teórica dessa parte de plantas. É importante. E em conjunto também com a parte da homeopatia. Tira esse preconceito que as pessoas têm com homeopatia, não fica no raso, tenta dar uma aprofundada, porque é isso que a Lu falou, por exemplo, que ela tem reação de dor de cabeça com a camomila, se não me engano, também com a calêndula. Com a calêndula, né? E com a lavanda também, você não gosta, né, do cheiro de lavanda, ele não te relaxa, né? Não. Isso é muito explicado pela homeopatia, né? Que a gente conversou, a questão do semelhante curando semelhante. Se você tem, de repente, uma personalidade X, você precisa de algo igual a você para te curar. Então, sei lá, você já é uma pessoa muito calma, muito tranquila, de repente você precisa de uma coisa ali
que case com a Estimulante. sua personalidade. Sim. Isso. Então, não ter preconceitos, eu acho que é a primeira coisa do estudo da magia. Uhum. Mesmo que você de cara não concorde, leia, Sim. estude, vê se é pra você. Vê se você, de repente, vai achar bacana aquilo, se serve. Conhecimento nunca ocupa espaço, sempre vai ser bom pra alguma coisa. Sim. E diversifica, não fica num autor só, não fica numa fonte só. Que vocês Não comentaram. bitola. Não bitola. Acho que é a coisa mais complicada de você, assim, quando você começa a praticar alguma coisa, seja um esporte, seja um hobby, Verdade. seja magia, você vai bitolar. Você vai ficar Uhum. naquilo, só aquilo serve. Tem que ampliar, tem que ver outras coisas, tem que relaxar. E a pessoa que falar pra você que ela é mago 24/7 lá, foge. Corre que essa pessoa já tá em desequilíbrio. Sim, com certeza. É furada. Então, Ela tá em ela- desequilíbrio e provavelmente é uma picareta que vai querer se Sim. sustentar da sua boa vontade. Exatamente. Provavelmente ela está ganhando dinheiro É. com a venda dessa imagem. Não é Isso. nem Uhum. com a prática, mas com a venda da imagem, né? sim, isso é problema. E aí, Acho Lu? que Ana, cara, terminou muito foda agora, eu né? acho que tá bonito assim. Eu não vou, Vamos estragar mais não. não. Vou dar tempo pra eu falar nada não, porque senão... porque senão eu estrago. Ana, deixa o seu jabá final, fala o que você quiser deixar aí pro pessoal. Isso. Bom, acho que. Vai estar tudo no coisinha também, mas é importante falar. Sim. Acho que a coisa final que eu gostaria de deixar é de um grande pensador e filósofo que eu admiro muito, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento. Então, se informem, procurem ler sobre tudo. É muito importante a gente ter bom senso e a gente ter leveza. Eu acho que a leveza é muito importante. Não se levar a sério demais, não levar as coisas a sério demais. Eu acho que isso é fundamental. Para quem quiser me seguir no Instagram, eu praticamente fico mais por lá mesmo. É @abruxatípica. E todo mundo lá é bem-vindo. Não é um Instagram sobre magia. É um Instagram que fala também disso, mas é muito mais focado na parte humana, que, né, eu sou uma pessoa neuroatípica, então eu foco muito nessa parte, falo sobre a questão da bipolaridade, do autismo, que são questões importantes para mim. Mas estou muito aberta para bater papo, conversar sobre essa parte de ocultismo também, gosto bastante. Mas não vai ter foto de ritual, não vai ter foto de altar, não tem as minhas práticas por lá. Então não vão esperando isso. Mas todos são bem-vindos. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito o convite de vocês. Queria dizer que eu admiro muito vocês desde muito tempo que a gente já conversa. Essa postura e essa integridade de vocês, tanto nos holofotes quanto nos bastidores, é uma coisa muito admirável, que vocês são muito generosos. Isso é muito raro hoje em dia. A gente vê hoje em dia as pessoas dando com uma mão e tirando com duas. E vocês são o contrário, vocês oferecem muito para as pessoas ao redor. E isso é muito, muito admirável mesmo. Eu sou fã de carteirinha. Obrigado. Obrigada. Ana, a Ana também, para quem quiser fazer tratamento estético, certo, Ana? Isso. Ela atende na cidade de Taubaté, que é no interior de São Paulo. Então, se você é de Taubaté e quer fazer, você entra lá no Instagram dela, conversa com ela, que dela vai passar os endereços, os valores e tudo certinho. Certo? Certo. Perfeito. Isso aí. Eu tô dando tchau. Sempre obrigado pra Ana aqui. E eu não vou me estender mais não, porque senão vou estragar o que a Ana falou. Nós não queremos fazer isso, Ana. Não. A gente que agradece por você ter vindo, porque foi muito, muito legal mesmo. Aposto que o pessoal vai adorar. Vai. E vocês aí que ficaram ouvindo a gente até agora, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo e tchau.